Olá, olá meus alunos, boa tarde família. Eu queria hoje começar a minha aula, tá? Mandando aquele grande beijo para os meus alunos, certo? Dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês e falar o nome de cada um. Porque eu tava lembrando essa semana que teve um vídeo que eu falei o nome de alguns alunos e não falei de outros. Depois eu parei e disse, não, eu vou gravar um vídeo falando o nome de todo mundo e mandando aquele grande beijo, aquele grande abraço. Vamos lá. Quero mandar um beijo e um abraço pro Arthur, pra Emily Vitória, pra Isabela, pro Miguel, pra Maria Letícia, pra Mirela Rayane, Mirela Tainá, Nicole, Hanna Ticiane, para Marina Flor e pro Enzo. Um beijo grande para vocês, viu? Vamos lá, vamos começar agora a nossa aula, certo? Nossa aula de português. O último assunto do livro, né? Desse bimestre da gente. Certo? E a gente vai começar com produção escrita, falando sobre carta enigmática. Aí o que foi que eu produzi aqui pra vocês? Eu já vou colocar aqui na tela do computador, certo? Uma carta enigmática e explicar aos pouquinhos como é que funciona essa carta enigmática, certo? Deixa eu mostrar a vocês como é. Olha só. Acho que dá pra ver bem, né? Vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui uma carta enigmática. A tia fez o seguinte, eu deixei um espaço que nós temos a carta, tá? Enigmática. E esse lado aqui é o lado que eu vou começar a responder com vocês essa carta. Só que no livro de vocês também tem uma carta enigmática que eu quero que vocês, ao entender como resolver isso aqui, certo? Respondam a do livro de vocês, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é uma carta enigmática. A carta enigmática tem sua mensagem expressa por um texto codificado, tanto por desenhos quanto por partes de palavras. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos alguns desenhos, tá? Que esses desenhos servem para você substituir logo em seguida sobre a palavra, tá? Por exemplo, nós temos aqui um vaso. Então, você vai substituir cada partezinha desse texto, tá? Pelas palavras. Então, a mensagem, ela pode ser expressa por um texto codificado, tanto por desenhos quanto por palavras. Então, nós temos aqui os desenhos, tá? E também temos algumas partes, né? Por uns pedaços de palavras. E esses elementos se relacionam por meio de operadores matemáticos. Os sinais de operações de subtração e adição. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos sinais de operações, né, subtração e adição, que serve para você tirar, né, algumas partes da palavra, como também adicionar. Eu vou explicar já como é que funciona. Então, vamos lá. Então, quando é que a gente vai usar esses sinais? Vamos lá. Os sinais de operações de subtração e adição, eles constroem os procedimentos a serem realizados para que seja permitida a construção de sílabas ou de partes das palavras. Então, vamos lá. Eu vou começar a responder agora com vocês aqui no meu computador, tá? Ó, nós temos aqui, que objeto é esse aqui? Quem respondeu um vaso, tá? Acertou. Então, a gente faz o quê? Nós copiamos a palavra, certo? Vaso. E logo em seguida, você vai ficar atento aos sinais de operação. Por exemplo, aqui nós temos dizendo que o nome vaso, ele está menos para o SO. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o SO, certo? E depois ele diz assim, mas o que é isso aqui?
é um lobo. Então, mais, eu vou dar um espaço para me fazer a palavrinha lobo, né? Ou melhor, é lobo. E depois diz assim, menos para o bó, ó, menos o bó. Então, eu vou cancelar esse aqui, ó, menos o bó, mais rise. Então, ri, eu vou copiar, tá bom? Então, essa palavra todinha aqui, ó, ela é uma palavra só. Então, eu vou, ó, trazer o lá pra cá. Valorize. Então, eu vou continuar a palavra, tá? Asa. Então, eu copio sempre a palavra que está me dizendo, ó. Se tem uma imagem, eu vou copiar a palavra. Tem a imagem de uma asa, eu copio a palavrinha asa. E aí eu dou continuidade. Menos o quê? Menos o S e o A. Então, vocês podem utilizar o caderno de vocês fazendo um X, tá? Vocês podem fazer um X e copiar abaixo a palavra que ele quer. Tá certo? Repetir, numa linha abaixo. Eu vou fazer aqui porque não tem como fazer o X no computador, tá certo? Então, asa, ó, eu copiei a palavrinha aqui, asa. E menos o quê? O S e o A. Então, eu venho aqui, ó, menos o S e o A. Dou espaço e vou fazer a próxima palavrinha. Qual é o próximo objeto que eu tenho aí? Violão. Então, eu vou copiar a palavra toda. Violão. Opa, foi lá pra baixo. Violão. Menos, ó, ele quer dizer o seguinte, o violão menos o olão. Menos essa aqui, ó. Então, daqui pra lá eu vou cortar, ó. Menos o olão. Eita, eu escrevi. Perdão, gente, na hora de escrever, eu fiz um outro sinal. Não tá indo o sinal que eu quero. Oh, meu pai. Vamos ver se vai de outro jeito aqui agora. Não foi. Foi agora. Pronto. Desculpa aí. Violão menos o olão. Tá? Então, eu corto isso aqui. E aí, eu vou adicionar, ó, mais o D e o A. Quando ele diz mais, então é na mesma palavrinha, certo? Quando ele diz menos, eu vou cortar aquela palavrinha. Por exemplo, aqui agora eu vou fazer o relógio. Então, eu vou para outra linha, ó. Relógio, certo? Relógio, porque eu vou copiar essa palavrinha aqui. Ó, esse objeto aqui eu vou escrever a palavrinha dele, relógio. Então, da palavrinha relógio, eu vou cortar o lógio, ó. Faz um X aí de vocês. Ó, lógio. Fica o ré. E vou adicionar veja. Ó, veja. Criou outra palavrinha. Tá vendo, ó? Valorize a vida. Reveja. Isso aqui é o quê? Serrote. Vamos lá. Serrote. Serrote. Serrote menos o rote. Ó, lembre, olha que ele pegou aqui, ó, 2 R's. Então, eu vou cortar os 2 R's. Rote. E ficou só o C. E eu vou adicionar esse pedacinho aqui, ó, mais o M e o P, o R e o E. Construir uma nova palavrinha, sempre. Continuando. Café. Café. Menos o AF, menos esse aqui, ó. Fica só o C. Mais o homo. Mais homo. Então, olha como ficou. Reveja, né, ó. Palavrinha que a gente criou. Sempre. Como. Criamos a palavrinha como. Então, vamos lá. O próximo objeto nós temos o cone. Então, vou escrever aqui, ó. Cone. O cone menos quem, gente? Comece a me responder aí. O cone menos o E. Mais do zi.
conduzir, certo? O nome Duzila, Duzila menos o lá, viu? Então, eu não vou fazer o lá. Continuando, conduzir. O nome escada, escada. Ops. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Pra ver se eu consigo deixar nessa folha aqui, tá? Pronto. Escada menos o S e o cada, né? Ou menos o cada e menos o S. Então, espaço. Violão. De novo, violão. Violão. Menos o olão. Então, eu vou cortar o olão. E vou adicionar o vá. O V e o A. Viva. Certo? Espaço. Então, ele quer que eu copie essa aqui, ó. In. Mais o quê? Mais tomate. Então, vamos lá. Tomate. Deixa eu diminuir um pouquinho novamente, para vocês verem melhor. Bora lá. Olha só, estamos aqui, ó. Tomate menos o O, o M, o A, o T e o E. Menos O, mate. Menos O, mate. E você vai adicionar ensamente. Então, vamos lá. Ensamente. Você vai juntar aqui, ó, o in, que ele quer que você adicione o in, mais a palavra que você criou aqui, ó. Tá? Nada aqui tá circulando aqui. Então, você vai adicionar. E você criou um texto com a palavra, a carta enigmática. Vamos ver que texto foi esse que a gente criou? Vamos ler? Diminuir um pouquinho. Vamos lá. Valorize a vida, reveja sempre como conduzir e viva intensamente. Certo? Vejam que dessa palavra aqui, ó, dessa carta enigmática, você conseguiu construir um texto. Então, isso aqui é uma carta enigmática e olha o que você conseguiu produzir, certo? E agora, eu quero que vocês façam a mesma coisa, tá? Na página 48, da 48 a 51, certo? Respondendo a primeira questão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ó, existe uma carta enigmática também aqui na primeira questão, que eu quero que vocês tentem responder. Qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida de alguma coisa, de alguma palavra, de adicionar ou tirar, entre em contato com a tia para que a tia possa ajudar, certo? Eu quero que vocês tentem. Eu não vou dar a resposta dela agora. Eu quero que vocês tentem responder, tá bom? Tá bem fácil, fácil mesmo. Só que esse aqui vai ser uma carta mesmo, ó. Imagine que um aluno do terceiro ano tenha deixado esta mensagem para a sua classe. Decifre, você vai decifrar. Então, aqui realmente vai ser uma carta, tá? Ó, certo? A segunda questão. Com um colega, escreva uma resposta para essa aluna do terceiro ano. A resposta também deve ter a forma de carta enigmática. Como a gente não está na sala de aula, para você fazer com o seu colega, então o que é que eu vou propor? Eu quero que você, em casa, é o que tem para fazer, né? O que dá para fazer, na verdade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer em casa uma resposta, tá? Para essa menina que deixou a carta enigmática na sua sala, tá? Essa menina que fez essa carta aqui, certo? Você vai responder também com uma forma de carta enigmática, tá certo? Não vai ter como você fazer em dupla com o seu colega de sala, tá bom?
vai fazer em casa mesmo. Peça ajuda pra mamãe, tá? Ou o papai, ou alguém que esteja te ajudando a responder essa atividade, certo? A terceira questão diz assim: faça um rascunho de sua mensagem enigmática. Aqui, na verdade, você vai fazer um rascunho, tá? No seu caderno, dessa carta enigmática aqui, ó, que você vai produzir, tá? Ó, aí diz assim: cria o texto da mensagem. Você vai criar primeiro o texto. Como é que você vai fazer essa carta enigmática? Ele pede para você criar primeiro o texto. Então, se eu vou responder aquela carta da minha colega, né, que você leu, se você vai responder aquela carta, então você vai ver do que é que se trata e começar a responder. Você vai criar o texto normalmente, você vai copiar o texto em uma folha, tá? E depois é que você vai começar a substituir certas palavras por imagens, como tem na carta enigmática, ó. Escolha as palavras que serão transformadas em enigmas. Então, você começou a escrever seu texto. Começou lá, né? E aí você vai ver quais são as palavras que dá para transformar em enigma. Transformar aquelas palavrinhas em imagens, certo? Defina o que vai ser tirado ou acrescentado nas palavras que serão transformadas em enigmas. E em seguida você escreva o texto e faça desenhos para compor os enigmas. E se você escolher colar imagens, colar figuras, faça desenhos dos rascunhos e só cole as figuras quando for passar limpo. Então, se você quiser também, ao invés de desenhar as imagens, você pode também fazer o quê? Colar, tá? Você produz o seu texto, vê quais são as imagens que você vai querer colocar no texto, tá? Para formar o enigma. E aí você pode colar. Agora, por último, quando você tiver com o seu texto pronto, tudo ok, aí você cola as imagens, tá certo? Pronto. Em seguida, você responde essa quarta questão. Agora, avalie o seu trabalho. Quando você fizer a carta enigmática, certo? Que mandar a foto pra tia, tiver tudo ok, aí você vai responder essa aqui, ó. Que é uma autoavaliação. Escrevi uma resposta à mensagem da aluna do terceiro ano. Você escreveu uma resposta? Você fez? Então, marque aqui, marque um X, aonde você acha que você conseguiu resolver essa questão. Por exemplo, se você conseguiu, aí você pode marcar aqui, ó. Tá? Se você fez, se for uma carta mais ou menos, né? Vamos lá, e você, ó, quanto mais você tiver conseguido realizar essa atividade anterior, aí você vai marcando um X, tá? Se você conseguiu, se não, ó aqui. Escolhi as palavras dos enigmas. Você conseguiu escolher as palavras dos enigmas? Então, marca um X de acordo com o que você conseguiu, tá? Fiz desenhos ou escolhi figuras adequadas e claros. Então, marque também essa alternativa. Quinta questão. Faça as alterações necessárias e passe a limpo sua carta. Depois que você fizer todas as observações, tiver tudo certinho, aqui é a continuação ainda dessa atividade, viu? Da atividade segunda e terceira, tá bom? Faça as alterações necessárias e passe a limpo sua carta. Essa carta você deve escrever no seu caderno mesmo de português, tá? Você vai tirar uma foto da carta enigmática quando ela já estiver toda pronta e enviar para a tia, tá certo? Aqui diz assim: permita que sua carta enigmática circule entre os colegas para que seja decifrada por toda a turma. Decifre também as cartas dos seus colegas. Por que eu quero que você tire a foto e mande para a tia ou até mesmo para o grupo essa carta enigmática? Como a gente não pode estar na sala de aula e a gente não pode ler a cartinha de vocês em sala, mas os seus amigos podem ler a sua cartinha enigmática vendo pelo celular, tá certo? Então, você vai responder essa carta enigmática, a resposta. Quando ela estiver pronta, você vai
tirar foto, enviar para o grupo e colocar uma observação. Pede para o papai ou para a mamãe ou para o responsável colocar uma observação para que os seus amigos leiam aquela carta enigmática, tentem responder. Você vai responder também de alguns colegas seus que vão mandar para o grupo, tá? Então, pede lá embaixo da carta, colegas, boa tarde, tentem decifrar essa carta enigmática que eu fiz, tá? Como resposta da atividade 1, certo? E aí, você também vai tentar decifrar as cartas enigmáticas dos seus colegas, combinado? Então, tentem, mandem para mim, certo? Essas imagens. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para ajudar, certo? Um beijão e boa sorte, tá?